vários profissionais ali pagaram caro, eles foram presos. Fala galera, tudo bem com vocês? Marcos Rosa aqui. Vamos fazer aqui a nossa live das 10. Eu acho que é interessante essas lives, né? Esse material técnico que a gente tem colocado aqui no canal, no Instagram, principalmente, porque ele traz assim, traz um conteúdo mais denso, né? Um conteúdo que realmente vai trazer qualidade, vai trazer valor para você no seu dia a dia, né? Então você que é engenheiro, você que é engenheira mecânica, né, também, a gente está tendo agora várias engenheiras mecânicas aí, né, no nosso canal. Isso é muito bom, isso mostra o poder feminino também dentro da área da mecânica. E aí, esse nicho que a gente trabalha, que é o nicho da NR13, dentro da engenharia mecânica, mostra, né, trata sobre assuntos relacionados a vasos de pressão, tubulações, tanques metálicos, e assim, enfim, né, são vários. E existe uma responsabilidade muito grande sobre esses equipamentos. Quando um profissional habilitado, por exemplo, vai lá, faz uma inspeção, né? Às vezes até o medo dele, o receio do profissional habilitado é: como é que eu fico aí responsável por essa quantidade enorme de equipamentos? Existe realmente uma responsabilidade, né? Tanto é que o profissional habilitado ele é obrigado a ir lá no CREA, né, no Conselho de Engenharia, e tirar uma ART, que é a responsabilidade técnica sobre esse trabalho que ele executa. Agora, tem um detalhe, né? Tem uma pergunta que me fizeram no Instagram, né? Até foi no meu direct lá do Instagram. A pessoa perguntou o seguinte, o profissional perguntou o seguinte: Marcos, ó, até anotei aqui, ó. Ele falou assim: ó, Marcos, se o profissional habilitado, ó, fizer uma inspeção, olha que interessante essa pergunta. Se o profissional habilitado fizer uma inspeção em um vaso de pressão e após liberar essa inspeção, aprovado, né, realizar todos os ensaios, as avaliações necessárias, documentais e tudo, liberar ele para funcionamento. E aí, depois de um tempo, depois de algum tempo, esse vaso vier a implodir ou explodir ou acontecer algum acidente com esse equipamento, qual é a responsabilidade do profissional habilitado? Olha só que interessante essa pergunta. E aí a gente avalia, né? Claro que depende do trabalho que você executa, a sua responsabilidade é maior. Depende do trabalho, a sua responsabilidade é um pouco menor. Quando ele falou aqui sobre inspeção, então a gente considera, vamos falar primeiro sobre a parte da inspeção periódica. Então, numa inspeção periódica, qual que é a responsabilidade do profissional habilitado? Numa inspeção periódica, a responsabilidade dele é durante o tempo de validade daquela inspeção. Então, como nós temos vasos de pressão com categoria 1, 2, 3, 4 e 5, então você tem lá, por exemplo, então se eu faço uma inspeção num vaso de categoria 3, a responsabilidade do profissional habilitado sobre essa inspeção periódica é até a próxima inspeção dele. Então, a próxima inspeção será daqui a 3 anos, independente se é interna ou externa a inspeção, a responsabilidade desse profissional vai até a próxima inspeção. Então, um vaso de pressão de categoria 3, ele tem 3 anos de responsabilidade por aquele trabalho. Tanto é que a ART dele, ela vai ter essa validade, depois ele vai dar baixa na ART, né, depois desse tempo. E aí ele fica como responsável desse equipamento durante 3 anos. Se durante esses 3 anos acontecer qualquer tipo de litígio, qualquer tipo de acidente, e lembrando, gente, um acidente é algo casual, fortuito e inesperado, ou seja, é algo que ninguém espera, né? Aconteceu um acidente lá, um vaso de pressão explodiu, ou ele abriu, né? Ou ele implodiu, né? Se for um vaso de pressão que trabalha com vácuo, por exemplo. O que vai acontecer? Primeiro, eu já vi isso acontecer, por isso que eu vou falar para vocês, tá? Se um vaso de pressão implodir ou ocorrer qualquer acidente e ele ter que ser substituído ou até sofrer por uma manutenção, se tiver vítimas, olha só, então o detalhe é esse: se esse vaso explodir e tiver vítimas, é tratado de uma forma. Se não tiver vítimas, a maioria das indústrias trata de uma forma diferente. Um exemplo, já aconteceu, né, de uma indústria ter um vaso implodido
né? O vaso murchou, vazou lá fluido, mas não feriu ninguém, não teve vítimas. Então, simplesmente, eles não mandaram nenhuma mensagem, não falaram pro sindicato. Isso pode ser que aconteça, tá? Algumas indústrias agem dessa forma. O certo é que eles entrem em contato com o sindicato, entrem em contato com o Ministério, né? No Ministério da Inspeção de Segurança, para avaliar o que aconteceu. Só que isso vai gerar o quê? Uma reavaliação de todo o conjunto de equipamentos deles. Olha só. Então, se eles falam, todos os vasos vão ficar ali, né? Vão ser avaliados também. Além do que aconteceu, do porquê aconteceu aquele acidente. Então vamos lá. Imagina que se não tiver acidente, se tiver o acidente, mas não tiver vítima, então às vezes as indústrias simplesmente vai lá, paralisa o vaso, né? Como se nada tivesse acontecido. Isso é muito sério, gente. Só que aí quando tem vítimas, aí a história muda, né? Tem vítima, aí você tem que fazer um comunicado de acidente, um comunicado interno de acidente, né? A empresa tem que informar o sindicato, né, da categoria, ela tem que documentar tudo isso. Então, se ela tem que documentar, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho vai ter que ser embutido nesse meio, né? Já o Ministério do Trabalho ou alguém, um fiscal do Ministério, indo lá, por exemplo, para fazer toda essa avaliação documental desse acidente, inclusive, ele vai querer ver toda a documentação daquele vaso de pressão. Eu quero ver a documentação do vaso. E aí ele pegando essa documentação do vaso de pressão, ele vai avaliar item por item, né? O engenheiro que me perguntou isso, ele considerou que ele fez da forma correta. Ele fez então todos os ensaios, as inspeções, que ele avaliou, por exemplo, todas as documentações e ele conseguiu aprovar esse equipamento porque ele estava aprovado mesmo. Então vamos lá, teve um acidente, que é algo inesperado, né, fortuito, algo casual que acontece, isso pode acontecer mesmo, né? Nós estamos vivendo num mundo onde inúmeras situações podem acontecer. O Ministério do Trabalho, o fiscal, ele vai avaliar então, né, o auditor vai avaliar essa documentação e se realmente tiver tudo certinho, não tiver nenhum tipo de problema na documentação gerada pelo profissional habilitado, pode até ser que ele nem seja chamado. Porém, pode ser que ele seja envolvido no processo, seja chamado para dar assim, um parecer técnico dele. Agora, se aquele documento, um exemplo, ó, quer ver um exemplo? A norma NR13, ela fala que você precisa fazer um relatório conclusivo. Olha só, detalhe. Tem que ser conclusivo. O que é um relatório conclusivo? É sim ou não. É aprovado ou reprovado. Então, se o profissional habilitado tem um problema, um exemplo, ó, não tem válvula de segurança, e aí o profissional habilitado colocou lá assim, olha, o equipamento está liberado desde que você instale a válvula de segurança. Cara, isso aí, gente, não é em hipótese alguma conclusivo, né? Desde que, não existe isso. Então, assim, imagina se o profissional habilitado colocou uma frase dessa, ó, não tem válvula de segurança, mas o equipamento está liberado desde que o cliente instale uma válvula. Cara, colocou que tá liberado. Então aí o cliente vai falar assim, beleza, ele pôs isso aí, mas como ele não pôs data, ele não falou que estava reprovado, eu entendi que eu podia usar o equipamento. Aí já começa a complicar a vida do profissional habilitado. Então por isso que tem que ter muito cuidado com essa situação, justamente porque você pode ser culpado por uma frase que você coloca no relatório. Então assim, não tem válvula de segurança, o equipamento apresenta risco grave e iminente, não podendo operar. O equipamento está reprovado devido a esse item. Conforme o item tal, é necessário ter válvula de segurança. Aí seu cliente vai falar assim, não, mas você está reprovando o equipamento? Estou reprovando. Mas e se eu colocar a válvula? Coloque a válvula, eu avalio, né? Para ver se está tudo certo, vazão, set point da válvula, conforme o prontuário, enfim, eu faço a avaliação e te libero. É assim que funciona, eu faço um outro relatório ou um relatório de uma página liberando esse risco grave e iminente que você tem. Mas não pode liberar sem estar liberado. Então por isso que é importante que numa situação de acidente, tudo isso vai ser levado em consideração. E levando isso em consideração, é muito difícil, né? Para o profissional habilitado, por exemplo, voltar atrás numa situação como essa. Então ele vai realmente responder, né,
tecnicamente civil, né? Provavelmente existem, né, processos civis aí que pode até ocasionar em prisões, né? A gente não precisa ir muito longe, né? As barragens da Vale que romperam, por exemplo, vários profissionais ali, talvez não eram profissionais voltados para a área de NR13, né? Era outro tipo de situação naquela ocasião, mas imagino que vários profissionais ali pagaram caro, eles foram presos devido a não ter colocado no laudo, por exemplo, algo conclusivo ou as informações como deveria ser colocado. E aí, uma outra situação, quer ver? Imagina que numa situação de morte, por exemplo, de vítimas fatais, aí vai mais além, né? Eles começam a investigar para saber se o que você colocou no relatório realmente representa o que estava no equipamento. Um exemplo, o profissional habilitado vai lá, faz uma inspeção não muito bem feita, né? Talvez até nem faz a inspeção, pega talvez as informações que estavam no antigo relatório, enfim, não faz o que deve ser feito. Aí na hora que acontece um acidente, eles vão avaliar isso, aí eles vão lá avaliar por exemplo, a espessura do equipamento, a espessura, onde rompeu, e aí eles verificam que aquela espessura tá diferente do seu relatório, muito diferente. Coisa normal, tipo, nossa, o cara colocou no relatório 12 milímetros de espessura, a gente foi lá e tava 5. Quer dizer, é impossível que desde a data do seu laudo até a data do acidente tenha acontecido um desgaste tão grande. Então, isso eles vão começar a levantar, né, essas situações. E aí, se você não tiver condições técnicas para provar que aquilo é aquilo mesmo, então aí você vai pagar por aquilo também. Você vai ter que responder legalmente, né, pelo seu trabalho. Então imagina assim, fiz uma inspeção, garanta que aquela inspeção esteja de acordo, esteja certinha. Faça um laudo sempre conclusivo, para que você não tenha dor de cabeça. Porque se você fizer um laudo conclusivo e que realmente aquele equipamento ele não pode operar, risco grave iminente, não pode operar por causa disso. Ou você fala, esse equipamento ele pode operar sim. Então se ele tiver aprovado, ele está aprovado. Se tiver reprovado, está reprovado. Agora detalhe, aqui a gente está falando de uma inspeção periódica, né? Ou uma inspeção inicial também é dessa forma. Mas e se acontecer, por exemplo, de você fazer uma reconstituição de prontuário? Qual que é a responsabilidade técnica do profissional habilitado para uma reconstituição de prontuário? Aí já muda, né? Lembra que eu falei para vocês que a inspeção periódica, o profissional habilitado é responsável até a próxima inspeção? Então tá. Então se você fizer uma reconstituição de prontuário, até o equipamento, sei lá, não poder ser mais usado, ou seja, a vida toda do equipamento fica sobre a responsabilidade daquele profissional habilitado. Por isso, gente, que um prontuário, uma reconstituição de prontuário, geralmente ele tem um custo maior, porque existe uma responsabilidade maior. Então, se você cobra, por exemplo, R$500 de uma inspeção, cara, você tem que cobrar o dobro para fazer um prontuário, certo? E aí, como que funciona isso? Imagina que você colocou lá no seu prontuário, você fez a reconstituição, fez os cálculos das espessuras mínimas, e aí você considerou lá, por exemplo, 2 milímetros, por exemplo, de espessura sobre corrosão, que é a espessura que é a vida útil do equipamento. Então aqueles 2 milímetros, eles equivalem, olha só, a 10 anos de trabalho do equipamento, que ele vai gastar lá, um exemplo, vai gastar 2 décimos por ano. Então ele tem 10 anos ainda de vida útil. Imagina que durante esses 10 anos, até a espessura real encontrada na inspeção periódica bater, ou seja, ficar menor ou igual à espessura mínima que você encontrou no seu cálculo de prontuário, de reconstituição de prontuário, até isso acontecer, você é responsável por aquele vaso. Então pode ser que um vaso, por exemplo, de categoria 5, né, que é inspecionado periodicamente a cada 5 anos, pode ser que você fique 20 anos ou 10 anos responsável por aquele equipamento, mesmo você não realizando as inspeções periódicas. Se você emitiu um laudo, um prontuário, né, fez uma reconstituição de prontuário, aquele documento ele vai acompanhar até o fim da vida útil do equipamento, baseado, claro, nos cálculos que você fez.
Então você fez os cálculos e baseou que a vida útil é 10 anos ou 20 anos, é a sua responsabilidade. Ah, detalhe, se dentro desses 10 anos, dentro desses 20 anos, aconteceu um acidente, além do profissional habilitado que fez a inspeção periódica naquele ano, que tem aquela responsabilidade, né, sobre aquele ano, você também pode ser chamado para falar sobre o prontuário que você gerou, tá? Então imagina assim, ó, um exemplo. Você fez um prontuário, você estipulou lá 5 milímetros de espessura mínima para um vaso de pressão. Olha só. Depois, você nunca mais viu aquele cliente, o prontuário ficou lá, ele está válido, 5 milímetros de espessura mínima. Numa das inspeções periódicas, um outro profissional habilitado fez a inspeção e colocou lá no laudo que ele fez, né, ele avaliou e viu que a espessura atual do vaso é 4,5. Olha só que interessante. A espessura que você colocou mínima é 5. E o que o cara viu, o último profissional habilitado mediu 4,5. E o profissional habilitado que fez a última inspeção periódica não observou, não olhou prontuário, simplesmente mediu a espessura, jogou lá a informação e aprovou o equipamento. Esse exemplo, tá, gente? Aí esse equipamento explode. Então é chamado o profissional habilitado da última inspeção e você. Você chega lá, você vai estar respaldado. Por quê? Quanto que foi a espessura mínima que você encontrou? Qual que é a espessura atual que você encontrou? 4,5. Tá, no meu documento que eu calculei era até 5 milímetros. Esse equipamento está reprovado, ele não podia ter sido aprovado. A culpa é de quem? Do último profissional habilitado que fez a inspeção periódica ali, né, e aprovou sem ter base para aprovação, tá certo? Então assim, entendido que tempo de responsabilidade de um profissional habilitado para uma inspeção periódica até a próxima inspeção. Na próxima inspeção, aquele relatório ele não fica mais válido, ele está inválido, né? Então o novo profissional habilitado vai se responsabilizar pelos próximos 3 anos e assim sucessivamente. O prontuário diferente, até o término da vida útil do equipamento com base nos cálculos que você fez. Beleza? Pessoal, fica aí mais essa dica aí do Marcos Rosa. Então, se você ainda não acompanha, né, se você não está ainda inscrito no meu canal do YouTube, vá lá, que tem muita coisa que não está aqui no Instagram, mas que tem muita coisa lá interessante, muita coisa importante. Nós temos quase 300 vídeos já sobre esse assunto que é a NR13. E, detalhe, eu vou deixar também um link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, tanto no Telegram, que é um canal que a gente tem do Telegram, né? É uma comunidade que a gente tem mais de 600 engenheiros lá já presentes, ativos. O pessoal comenta, pode fazer pergunta lá também. A gente, na medida do possível, a gente vai alimentando vocês com as respostas. E além do Telegram, né, você pode clicar aqui no link do Telegram e fazer parte da comunidade gratuitamente. Além disso, vou deixar também um link para a semana de especialização da NR13, que vai ser na semana do dia 15 de junho. Então você que é engenheiro, você que é engenheira, né? Hoje a gente já tem muitas seguidoras engenheiras, eu acho legal isso. As mulheres estão tomando conta aí, hein, do meio da mecânica, isso é muito bacana. Então você que é engenheiro, engenheira, mecânica, que se interessar em fazer assim um treinamento voltado para como que a qualidade da solda dos equipamentos influencia na integridade desses equipamentos, então você não pode perder a semana de especialização da NR13 baseado na parte de soldagem. Vai ser muito legal, tem um convidado muito especial que é um N2 de solda que vai participar comigo desse bate-papo, dessa interação. Então eu acredito que vai ser muito bacana e muito proveitoso para vocês. Então fica a dica aí, faça a sua inscrição e a gente se vê lá. Forte abraço para vocês e fiquem com Deus, viu?